tentar aqui na minha fala pôr algumas questões em perspectiva, né? Se a gente voltar à ideia que estamos nesse momento do neoliberalismo, esse momento que tem ligação com o mercado globalizado que é financeirizado, que vive hoje uma crise tremenda e com todas essas contradições, o nosso cotidiano é invadido por esses processos. Às vezes a gente não se dá conta que, por exemplo, o preço das coisas é afetado por esse movimento todo, o custo do dinheiro para eu pegar um crédito para usar desde a habitação ou qualquer outra finalidade é afetado por esse processo todo. As disputas pelo espaço da cidade de São Paulo se dão também mediadas por esse processo. São Paulo, alguns dizem, na academia é uma cidade global, né, atrai investimentos do mundo todo e tem aqui sedes de corporações, de grandes empresas. Essas grandes empresas, elas, entre outras coisas, disputam espaço na cidade, né? Mas, voltando sobre como a gente pensa e vê o mundo, a discussão da subjetividade, nesse momento que a gente está vivendo, cada vez mais a centralidade que era dada pelo trabalho vai sendo deslocada e o que faz a gente se sentir no mundo, se ver como um indivíduo, construir a nossa identidade, vai sendo cada vez mais como a gente consome. O que é que a gente consome, qual o nosso lugar na sociedade de consumo, de uma maneira quase que natural. Difícil de pensar que se dê de maneira diferente. Mas, ao mesmo tempo, com todas as dificuldades e diferenças de inserção nesse mundo do consumo, na verdade, esse movimento todo que atinge a sociedade de maneira desigual, porque nós somos uma sociedade desigual, mas atinge a todos, vai tornando a vontade de comprar uma compulsão. Às vezes não tem muito sentido, às vezes é uma necessidade e outras vezes nem tanto. Esse deslocamento aí, no sentido do impulso do consumo, ele é muito importante para a gente entender os dias de hoje. Esse mundo do consumo, o assédio dele, o apelo que ele tem, nos envolve e de maneira mais importante do que muitas vezes a gente pensa, do que a gente para registrar, avaliar e compreender. E às vezes a gente tem a ideia de liberdade associada à capacidade de escolher o que eu quero consumir, né? Tal é exatamente a forma como o mundo do consumo está invadindo o nosso cotidiano, a nossa maneira de se relacionar na cidade, na sociedade. E aí, vou deixar algumas questões para a gente pensar nesse aspecto dessa transição na nossa subjetividade, de um período onde a nossa identidade, a nossa relação com o mundo, ela se dava muito mais centrada pela nossa inserção no trabalho, e o momento de hoje que eu estou dizendo, que eu acredito que com a perda dessa relação e inserção no mundo do trabalho e com o crescimento da importância do consumo, a nossa subjetividade, a maneira que a gente se vê no mundo, depende muito mais, está muito mais informada pela relação que a gente tem com a sociedade de consumo, com o nosso poder de consumo, com as possibilidades ou não de saciar o nosso desejo de consumo. Então, aqui tem uma questão para vocês pensarem comigo daqui a pouco, quando a gente começar a conversar, como a gente fica diante dessa transição, desses dois momentos de subjetividade, ligada ao trabalho e cada vez mais ligada ao consumo. Quais seriam as violências que a gente pode relacionar a essa transição? Outra pergunta é como vocês jovens, né, nós temos aqui diferentes gerações, eu queria ouvir principalmente os jovens, como vocês jovens lidam com isso, sobretudo com o apelo muitas vezes que a gente sente pela propaganda, pela sociedade em geral, em relação a um desejo de consumo muitas vezes difícil de realizar.
Então, eu diria que a gente vive, né, a nossa subjetividade ligada a essa sociedade do consumo tem um efeito sobre nossa cabeça que alguns teóricos dizem que é um efeito de classe média. Parece que há uma padronização no que é o jeito, a qualidade de vida, o jeito bom de viver a partir de determinados signos dessa sociedade de consumo, determinados produtos, e esse efeito de classe média faz com que, de alguma maneira, todos nós tenhamos esse desejo de alcançar essas coisas. Será que, de fato, é tão prioritário, ou será que, dentro desse conjunto de coisas que desejamos, não existe uma série de necessidades criadas por esse grande mercado que nos seduz e que poderíamos contorná-las ou trabalhar diferentemente a nossa relação com esses bens e tudo mais? Bom, então, essa é uma face da questão do mundo que vivemos hoje, dessa perspectiva de mudança que eu queria realçar. E a outra face é como o Estado se põe na relação com a sociedade e com a cidade. Né? Se a gente está passando por todas essas mudanças, como é que fica o Estado, a ideia de direito? Né? Se cada vez mais os desejos e as demandas se resolvem pelo mercado, o que é que acontece com o mundo da política? O que é que eu acho que, ao mesmo tempo, simultaneamente, estão acontecendo algumas mudanças e elas estão relacionadas, elas têm, vamos dizer, algumas raízes comuns. O nosso Estado hoje, o Estado brasileiro, que eu já mencionei, né, que viveu um momento histórico muito significativo nos anos 80 de mobilização dos movimentos sociais, no sentido de pressionar o Estado, de avançar conquistas democráticas. Esse Estado hoje se comporta cada vez mais como um Estado provedor de serviços. E isso quer dizer que o enfoque na relação com a população muda de uma relação com um cidadão, que era o indivíduo que interpelava o Estado em nome dos seus direitos constituídos, e hoje o indivíduo é visto pelo Estado, é tratado pelo Estado como um consumidor. Há uma diferença aí entre, portanto, o indivíduo que se posiciona como cidadão, possuidor de direitos, e o indivíduo que é o consumidor, que vai cobrar do Estado serviços, mesmo que sejam serviços fundamentais da área da saúde, da educação, etc. Por quê? Eu digo que há uma diferença profunda, porque eu me lembro quando Fernando Henrique começou o primeiro mandato, eu guardei durante muito tempo um caderno mais da Folha de São Paulo, onde aparecia uma longa entrevista com ele, e ele foi um governante-chave no processo de modernização da economia brasileira e de consolidação de um viés neoliberal na economia, e ele tinha uma série de projetos que apontavam essa direção no momento de sua posse. E o repórter perguntava, mas e as consequências sociais desse processo de reestruturação da economia? Obviamente tem impacto no mundo do trabalho, tem vários impactos sociais. E ele dizia, bom, a questão social, ela é uma questão que a gente vai ter que administrar. Então, quer dizer, do ponto de vista dele, esse direcionamento geral era inevitável. E administrar de que maneira? Gerir a questão social, quer dizer, trabalhar com a população entendida em termos numéricos. Enquanto a gente alcançar administrar, não trabalhar exatamente no sentido de confrontar certos problemas sociais, mas administrá-los, impedir que eles se avolumem e ganhem uma dimensão que ameace o status quo, ameace a questão da estabilidade social e política. Então, essa visão de gestão do social, ela está muito ligada a esse projeto político e econômico, que eu estou chamando de neoliberalismo, e que vai mudando. No período Lula, a forma de gerir esse social mudou, porque é um governo mais popular, porque para gerir esse social se pensou em formas de distribuição de renda. É óbvio que é muito importante uma sociedade
como a nossa extremamente desigual, pensar essa questão da distribuição de renda. Mas, para além da distribuição de renda, uma série de outras questões são fundamentais e, curiosamente, a distribuição de renda tem um impacto direto em transformar em consumidor o indivíduo que está à margem, né, dessa possibilidade de consumir. Então, contraditoriamente, ao mesmo tempo que integra e dá melhores condições de vida para uma população que está no limite da pobreza, né, os estudiosos que fazem essas classificações estatísticas de quem está abaixo ou acima da linha da pobreza, dizem que o período do governo Lula permitiu que muita gente ascendesse socialmente, e essas estatísticas estão aí para constatar esse movimento. Mas, do ponto de vista social, do sentido da relação do Estado com a população e de nosso sentido enquanto sociedade, indivíduos, né, pensando nessa subjetividade, pensando nos valores, pensando na sociedade que queremos construir em face das questões que nos deparamos hoje, eu acho que há muitas questões para a gente pensar juntos, do meu ponto de vista.